Bom dia, rotina real! Bom dia, verão! Olha, gente, hoje, 21 de dezembro de 2024, às 6h20 da manhã, começamos a estação mais caliente do ano. Tô aqui na minha praia, vocês podem ver. Olha a Cleia fez cara de surpresa. Deixei o meu coqueiro aqui, a brisa, ó, tá batendo. Mas quis colocar esse clima aqui porque eu sei que chega essa época do ano. Gente, quem tá viva comemora, viu? Porque olha, quanta coisa aconteceu, gente! Eu não sei vocês, eu já tô de férias. Começaram ontem as minhas férias, oficialmente. Eu acho que já tem assim uns 4 ou 5 anos que eu não parava no recesso, sempre colocava atividade de trabalho, mas esse ano eu me organizei para conseguir tirar uns dias de descanso. Então, oficialmente, essa live é o meu encerramento de conteúdo de 2024, esse ano que foi muito maravilhoso para mim, consegui colocar muitos projetos de pé, e um dos projetos importantes que eu coloquei de pé foram as lives das estações, que a gente começou lá no outono, em março, fizemos também a live de inverno, fizemos as lives de primavera, e essa de verão, porque agora a gente vai ficar com o ciclo completo do que são as 4 estações do ano, e principalmente, qual é a interferência que as estações têm na nossa vida diretamente, né? Então, quem já teve aí nessas lives já sabe que toda estação do ano entrega para gente um presente para que a gente consiga viver os ciclos da vida, né? É muito maravilhoso isso que a natureza convida a gente a fazer, né? Que é trazer uma mudança para que a gente também mude e se ajuste, e nesse ajuste a gente também descubra outras partes da gente que ficam encobertas de acordo com o clima. A gente fala sobre isso com o corpo, né? No inverno a gente está mais coberta mesmo, com mais roupa, e no verão a gente já está mais peladinha, com cores mais claras, e tudo isso faz parte também do ciclo de quem nós somos, do que a gente está aqui para oferecer para a vida, para aquelas pessoas que convivem com a gente. Então, é muito maravilhosa essa oportunidade que a gente tem das estações conduzirem um pouco de como vai ser a nossa vida e a nossa transformação, a nossa evolução. E eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o verão, tá bom? Então, vocês que estão aqui comigo, primeiro, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem presencialmente, num tempo de vocês, no mesmo tempo e espaço que eu, né? Porque isso é super especial. Vai ter gente que vai assistir isso aqui, talvez até em outra estação. A gente não sabe, porque uma hora que o projeto está no mundo, ele tem tempos e espaços diferentes, mas para vocês que estão aqui comigo, muito obrigada pelo tempo de vocês. E dizer, lembrar também que a qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida sobre alguma fala minha, fiquem à vontade, tá bom? É super importante a participação de vocês, porque daí vem a dúvida real, da rotina real, do que vai acontecer, tá bom? O que eu vou começar falando é que o verão, essa estação muito vibrante, né? O sol tá muito perto da gente, o calor aqui no Brasil, no hemisfério sul, principalmente aqui no Brasil, mais da parte sudeste para cima, né? Muito quente. Eu tô hoje olhei aqui agora, estava 27 graus, são 10 da manhã. Então, a tendência é que as temperaturas aumentem muito e rigorosamente. A gente está passando por uma crise climática, também sabemos que as temperaturas estão cada vez mais altas e o nosso corpo ele vai se adaptar à medida do tempo, né, do verão, conforme o verão for passando, o corpo também vai se adaptando ao calor. Então, é muito importante que agora, que a gente está no dia 1 do verão, tenhamos essa possibilidade de conduzir o nosso corpo, dar condição para o corpo dele mesmo ir se adaptando com essa estação que vai aquecer e vai trazer para a gente também sinais e sintomas no corpo, na mente e até no espírito, tendo a dizer, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha isso bem claro, que à medida que o calor lá fora aumenta, o nosso corpo também muda. Por quê? A gente tem um sistema muito simples, assim, muito avançado ao mesmo tempo, que é a homeostase. Cada vez que a temperatura lá de cima, lá de fora, aumenta, o nosso corpo ele tende a querer resfriar, né? E para conseguir resfriar, o que que a gente tem que fazer? Repousar. Então, é muito interessante e até antinatural que o verão chama a gente lá pro lado de fora. Então, o que que a gente faz no verão? Ah, tá calor? A gente vai para fora, a gente vai para rua, a gente se expõe mais ao sol. Muitas pessoas consomem bebida alcoólica, o que aumenta também a temperatura corporal. A gente acaba comendo um pouco mais de coisas, às vezes fritas, coisas fora de casa também. E tudo isso vira uma grande condição do nosso corpo adoecer. Por quê? Para conseguir resfriar, o corpo precisa de repouso, precisa de sombra, precisa de água fresca, e a gente está fazendo o contrário, a gente está indo para o sol, a gente está indo para bebida alcoólica, para fritura, e aí que pode acontecer, pode ocasionar o adoecimento. Não estou dizendo, e longe de mim dizer uma coisa dessa, que eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pelo verão, mas para cuidar de como a gente vai se expor a esse verão e ter muita consciência que, se houver exposição demais, pode haver o adoecimento.
tá bom? Então, cuidado, né? Todas as pessoas devem cuidar, principalmente as pessoas que estão mais no começo da vida e mais no final da vida. Então, crianças, bebês e pessoas idosas devem cuidar mais dessa questão do verão, do sol, do calor no corpo, porque se a gente mantiver assim sempre bem equilibrado, a gente dá condição do corpo mesmo trabalhar, chegando à temperatura ideal dos 36 graus e meio, e a gente vai conseguir desfrutar o verão com saúde, com alegria, com disposição, com vitalidade, combinando com a estação que convida a gente para isso mesmo. Tá bom? Até aqui? Cleia falou que sim. Diz que sim. Maravilhoso. Assentiu. Curiosíssimo, inclusive. Interessante, né? O Ayurveda sempre Muito. me chama para revisar isso. Porque quem não tem o conhecimento, e é aí que eu falo que o nosso conhecimento, ele livra a gente das pressões do dia a dia, da dor, da doença, é sobre isso. Porque o que está acontecendo? Quem não tem o conhecimento simplesmente vai para o verão, para o sol, para a cervejinha gelada, para alimentação apimentada, para fritura, e aí fica mal. Tem muitos casos de adoecimentos gastrointestinais, então viroses, tudo isso que vem justamente pela não percepção do que a gente deveria estar fazendo no verão. Porque o verão, segundo a Ayurveda, esse conhecimento milenar aí, tem 5.000 anos, o verão é a estação que manifesta Pitta. E Pitta é a combinação de dois elementos principalmente, que é o fogo e a água. O fogo, ele vai trazer esse aspecto transformador. Então, tudo aquilo que a gente quer transformar, emoção, sentimento, pensamento, essas impressões do ano, eu acho que a gente tem uma grande sorte aqui de ter a virada do ano no verão. Porque é essa vontade mesmo de, eu vou transformar tudo que não consegui transformar em 2024, no ano que passou, eu vou transformar agora. Eu tive a oportunidade, em 2015, de passar o ano novo no hemisfério norte, eu estava morando lá, e é muito frio. E a sensação, gente, é completamente diferente, assim, uma coisa mais contida, aquela coisa melancólica, triste, apesar de ser lindo, né? Tem neve e tal, mas é uma coisa muito contida, assim, até a celebração, uma celebração um pouco mais triste, uma coisa que não tem essa animação que a gente tem, ver o dia amanhecer na praia, sabe? Então, são coisas que realmente o clima transforma completamente a nossa experiência. E o fato da gente estar vivendo aqui essa época de festas, eu acho que é um presente que a vida nos dá de realmente trazer esse fogo transformador também para este período do ano, que é um período de muita transformação, né? A contrapartida é que a gente fica meio com uma sensação de apocalipse mesmo, né? A gente fica com essa sensação de que, o mundo vai acabar, eu preciso aproveitar ao máximo, porque se não aproveitar agora já era. E aí que entra, né, por exemplo, a alimentação, que é um dos pilares principais da Ayurveda. A gente come muito nessa época do ano, né? Tanto Natal e Ano Novo. Então a gente tem dentro de um período muito curto de uma semana, dois grandes banquetes, né? Que se tornam 4 banquetes, porque a gente faz a ceia no dia 24 para o dia 25, muito forte. Dia 25 continua com o que sobrou do dia anterior e mais o que a gente faz de novidade. E no dia 30 e 31, no dia 31 e dia 1º é a mesma coisa, né? No meu caso ainda tem dia 30, que é aniversário da minha avó, que eu amo, sou apaixonada por ela. Então, assim, em uma semana é aquela, assim, é o apocalipse alimentar mesmo. A gente come muito, muita coisa gostosa, coisa que a gente só come uma vez por ano. Então fica aquela expectativa, né, de, o que que a gente vai aproveitar? Presente, bebida, todo mundo junto, aquele clima de celebração. Ou, às vezes, aquele clima de, puta, tem que encontrar essa pessoa, né? Porque algumas famílias só encontram uma vez por ano. Então também tem essa expectativa, às vezes, um pouco mais negativa e na sombra. Então a gente precisa cuidar muito. Por isso que eu quis fazer essa live agora. Até eu tinha pensado em fazer essa live em janeiro, mas eu falei, cara, eu vou entregar algumas coisas, algumas chaves aqui para as festas de final de ano, que talvez seja muito importante para já não desequilibrar o resto do verão, o resto das férias, esse tempo que deve ser bom para a gente, né? Esse tempo que deve ser um momento glorioso de celebração, de olhar as conquistas da vida. Então a gente precisa ter a cabeça muito limpa nesse momento para aproveitar as festas de final de ano, as confraternizações e também o verão que já chegando, tá bom? Olha aí, Maria Cristina. A Cris, né? Diz pra gente, perfeito. Perfeito parar para pensar sobre isso. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de pensar sobre isso. E aí, para esse encontro ser bem prático mesmo, eu não vou ficar muito entrando nas questões do Ayurveda. Inclusive, para quem não viu ainda, tem agora o guia de verão que está disponível para vocês. Lá tem uma parte bem teórica mesmo sobre o Ayurveda, o que o Ayurveda traz sobre essa estação e tudo mais, o que são os doshas, o que são os elementos da natureza. Então, tá tudo lá. E essa live é complementar ao guia, o guia é complementar à live, tá? Então, são materiais separados, mas que eles se complementam. E aí, o que eu quero trazer aqui são coisas extremamente práticas e que vocês vão poder aplicar na vida de vocês e na vida dos seus também, todo mundo que convive com você aí. Então, depois pode mandar essa live para uma amiga, vai ficar lá no meu canal do YouTube. Pode mandar o guia para quem quiser, não é um material secreto, muito pelo contrário, é o meu serviço daí, eu servindo a vocês e aos seus, para conseguir viver um verão com bastante saúde, bastante felicidade, vitalidade e aproveitando melhor. Não quero ninguém chegando lá no final do verão, que aí é a transição mais brusca, porque a gente sai do verão para o outono,
chegar no final do verão adoecido. Porque quem chega no final do verão doente, muito provavelmente vai conseguir se restabelecer só lá na primavera, que é a estação que a gente faz o detox, naturalmente no corpo. Então, ó, vocês que já estão aqui passando as estações comigo, sabe que o outono ainda a gente vai acumular toxina no corpo, o inverno mais ainda, e na primavera que a gente vai desintoxicar. Mas quem chegar no outono e no inverno doente, provavelmente vai levar isso até a primavera. Então, é quase um ano que a gente vai ficar tentando se recuperar de um verão aloprado, tá? Então, vocês tomam cuidado aí na vida de vocês. Eu tô trazendo isso daqui pra gente passar e ficar saudável agora no verão, nas próximas estações e a vida inteira, tá bom? Eu vou abrir a minha colinha aqui, que eu fiz, que para não esquecer de nada, porque eu anotei aqui as coisas mais importantes do que a gente vai fazer, do que a gente primeiro não deve fazer no verão, porque eu sempre falo, às vezes a gente fala em fazer, e aí fazer parece que putz, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu vou fazer mais coisa. Né? Então, eu não quero que fique com a sensação de que eu vou trazer mais uma lista de coisas para fazer, mas sim de coisas que talvez você faça no verão e eu gostaria que evitasse ou fizesse de maneira consciente para conseguir passar por isso com bastante saúde, tá bom? Então, a primeira coisa que é muito importante lembrar sobre o verão é justamente sobre essa questão do equilíbrio. O Ayurveda a gente fala aqui, se a gente colocar mais dessa energia do que já tem, a gente vai se desequilibrar. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. O verão já é uma estação que aquece o nosso corpo. Então, se a gente colocar sobre esse corpo um casaco, eu vou trazer um exemplo bem bizarro, vocês vão me achar doida. Se a gente colocar no verão um pullover de lã, a gente está adicionando calor ao calor. Isso vai trazer um desconforto absurdo e que rapidamente a gente consegue observar através da temperatura corporal. Mas tem coisas que elas estão disfarçadas de refrescância e que, na verdade, elas estão aquecendo, tá? A primeira delas, e eu preciso bater nessa tecla, é o álcool. Porque a gente, às vezes, toma uma bebidinha gelada, uma cerveja, um drink e tal, dá a primeira sensação que porque tá com gelo ou bem geladinha mesmo, de que o nosso corpo vai ser refrescado. Mas o álcool, né, o éter, ele tem um fator que ele é inflamatório. Vocês já jogaram, assim, por exemplo, álcool numa fogueira? O que que acontece? Aumenta muito, né? Explode praticamente. Então, é a mesma coisa no nosso corpo quando a gente está sob uma alta temperatura e consome o álcool. É para não consumir álcool de jeito nenhum? Vai da consciência de cada um. Eu diria que para cada dose de álcool, vocês consumam uma dose de água ou de bebida refrescante. Geralmente, para não atrapalhar muito, as pessoas vão tomar água, água com gás, tudo bem, tá ótimo. Mas o que eu vou dizer é para tomar esta bebida, que não alcoólica, em temperatura ambiente. Por quê? Quem já é avançada aqui já sabe que a gente tem o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, que é um foguinho mesmo que está lá no nosso estômago, e que quando a gente bebe alguma coisa gelada, a gente diminui esse Agni. Então, a bebida alcoólica em si, ela já está gelada, diminuindo o Agni, inflamada pelo álcool, aumentando o Agni. Olha a bagunça que a gente já está fazendo aí, a Cléia já falou, caraca, é isso mesmo. Só que imagina que nessa hora aqui o foguinho tá assim, gelado diminui, o álcool aumenta. Gelado diminui, o álcool aumenta. Nessa hora, se a gente beber uma água gelada com gelo, a gente vai diminuir de novo. Então, é nessa hora que o nosso fogo digestivo diminui consideravelmente. Então, o que eu vou dizer é, a bebida não alcoólica, se possível, opta por tomar em temperatura ambiente, porque você vai dar condição do seu foguinho se estabilizar. E é entre uma dose e outra de álcool que você vai dar estabilidade aqui, tá bom? Outra coisa, comidas, né? Alimentos. A fritura também vai aumentar, vai inflamar o acne. A pimenta, obviamente, também vai aumentar e vai inflamar o acne. Tem algumas receitas, e é muito interessante como a sabedoria popular, ela é maravilhosa. Por exemplo, lá no Nordeste, né? Um pouco mais aqui, ó, em cima do Espírito Santo para cima, a gente já vai ver preparos como a muqueca, por exemplo. A muqueca, ela é um prato que ela é totalmente equilibrada. Ela traz o peixe, que geralmente é um sabor doce, por se tratar de carne, né? De proteína. Aí vai adicionando pimentão, pita, né? Aumenta o fogo. A pimenta mesmo, cebola, tudo isso deixa o peixe, que é doce, um pouco mais ativo, mais pita. Aí coloca o leite de coco que arrefece um pouco esse fogo. O coentro, que entra como especiaria, que arrefece também. Mas se a gente tá num dia extremamente quente, a beira-mar, assim, uma delícia, né? Comendo um alimento desse também, a gente pode o quê? Inflamar. E nisso que inflama, imagina só o que acontece com o nosso corpo, né? O corpo que já está com uma digestão um pouco enfraquecida, consome um alimento às vezes frito, às vezes apimentado demais, o corpo fica completamente fora de órbita. Então a gente precisa dar condição também e sempre observar quais são os alimentos que não vão agravar o pita, agravar o nosso calor interno. Então sempre que a gente puder experimentar e consumir alimentos que equilibrem um pouco mais, melhor é, tá bom? O que vai ser bom? Sorvete é um alimento ótimo que a gente pode consumir. E eu sempre vou dizer que é o quê? O sorvete de fruta, né? O sorvete de melancia, o sorvete de limão, o sorvete de
tangerina, e sempre, claro, que sempre que possível, a gente consumir o alimento na sua forma mais integral. Então, se for um alimento menos industrializado, melhor. Aliás, no guia de verão, eu coloquei uma receitinha de um sorvete de melancia, que é uma delícia, basicamente, é bater a melancia, depois coar e colocar no freezer para criança. É super bom para a gente também, né? Mas a gente geralmente costuma tomar mais cuidado com o que as crianças estão comendo. Mas a gente deveria tomar mais cuidado conosco também, tá bom? Então, as saladas são bem-vindas desde que vocês saibam a procedência do ambiente que está consumindo, né? Se tem a higiene adequada. Alimentos mais frescos, então, às vezes, uma massa com uma coisinha mais fresca é sempre melhor do que um alimento muito, muito carregado na pimenta ou frito, tá bom? É sempre importante, então, cuidar com o que vai consumir também, nesse caso, do que a gente está comendo, né? Aí eu vou falar sobre outras coisas também, que exposição excessiva ao sol, isso é óbvio, né? Mas evitar o sol entre as 10 e 16 é para sair da praia, da piscina? Não necessariamente, mas ficar um pouquinho mais à sombra já ajuda o corpo a não querer ficar tão em repouso para conseguir chegar nos 36 graus e meio. Então, estar, né, durante esse período numa sombra, numa laje, é o melhor que vocês têm a fazer. É esse horário também, geralmente, que a gente costuma fazer a refeição, né? Então, um pouco antes e depois da refeição, evitar a exposição ao sol. Cleia, pode falar. Ana, em relação à alimentação, é muito curioso o que você está falando, porque me parece que a gente acaba fazendo o oposto. Né? Então você falou, massa no verão é bom. E a gente acaba fazendo o oposto porque é mais confortável para a gente, é por isso? Porque no primeiro momento a gente entende que, por exemplo, eu tenho o hábito de comer massa no inverno. Gosto de salada no verão, mas também como a tal da moqueca, o tal do tempero. Então é porque é mais confortável. É esse o significado ou é cultural? É isso mesmo. A gente tende a ir para o que é igual, os similares, né? O que é similar. Então, por exemplo, a massa no inverno, ela é similar, porque ela é o carboidrato, o peso, ela é o sabor doce, num momento que a gente precisa desse calor, né? Dessa coisa aqui. No verão, a massa, ela entra para equilibrar o pita. Então, uma massa leve, feita com vegetais, ou alguns, às vezes até camarão, ou um peixinho, ou uma massa com atum também, numa temperatura fria, isso vai equilibrar o nosso corpo melhor do que uma moqueca. Mas a gente vai para a moqueca porque ela combina mais, ela parece mais com o verão, ela tem esse sabor de verão. Sabe? Dificilmente alguém come uma moqueca no inverno ou numa temperatura super baixa. O que seria adequado? Porque tem esse calor, tem a pimenta, tem os pimentões, ele ativaria o Agni no inverno. Mas a gente não, a gente sempre vai para o igual. E qual é o problema? Qual é o ponto de desequilíbrio? Que os iguais, somados, eles vão totalmente para colocar o peso direto no mesmo lugar da balança, entendeu? E quando a gente traz o oposto, a gente está conseguindo equilibrar um pouco mais essa balança. Mas se tá calor, você coloca o calor, ó, pender para cá. Mas é natural. Naturalmente a gente vai querer ir para aquilo que é similar, tá bom? Por isso que o E acaba Ayurveda. ficando mais sensível, né? A gente acaba ficando mais sensível, não entendi, tá bom, perfeito. Exatamente isso, exatamente isso. Então, é importante ter sempre os opostos, né? O guia de opostos. Eu falo muito sobre isso no grupo de estudos, nos meus atendimentos. Ter aquele guia de opostos é muito importante. A gente sabe fazer isso muito naturalmente na forma de vestir. Tá calor? Eu ponho uma roupa fresca. Tá frio? Eu coloco uma roupa quente. Porque se a gente não fizer isso, a gente não sobrevive. Então, sobre a vestimenta, eu acho que até uma memória ancestral que a gente foi conseguindo compreender que se eu colocar uma roupa de verão, uma roupa de frio no verão, a pessoa vai desidratar, vai ficar doente porque está com excesso de calor no corpo. Então, tudo aquilo que adoece mais objetivamente, o corpo já naturalmente sabe que não, eu tenho que usar o contrário para sobreviver. Sobre o que é subjetivo, nem sempre a gente consegue ter a mesma conduta. Mas quando a gente tem o conhecimento sobre esses pares de opostos, a gente consegue operar de maneira objetiva e consciente sobre aquilo que está acontecendo, tá? Então, eu falei um pouquinho sobre alimentação aqui, para a gente pensar também sobre alimentos um pouco mais leves. Então, assim, ó, por exemplo, batata doce é muito bom para um café da manhã, as frutas todas são muito boas. No guia eu trago quais são esses alimentos, tá? Mas a gente deve, de fato, priorizar os alimentos que têm mais o sabor doce, para a gente conseguir equilibrar o picante e ácido do verão, tá bom? Que o verão naturalmente já vai desequilibrar a gente para o picante e para o ácido por causa do clima. O clima faz isso com a gente, querendo ou não. Vocês já ouviram falar assim que o pessoal que mora assim pro Nordeste é mais arretado? O clima deixa a gente mais irritado. A gente fica mais irritado, realmente. Porque é o fogo e a água. Você tá numa alta temperatura, você tá nesse clima, e tudo isso vai deixando você um pouco mais irritadiça. É claro que se você tá de férias, se você tá na praia, que se você tá de boa, tudo bem, você passa por isso um pouco melhor. Mas se você tá no seu dia a dia, na rotina, a galera te chamando, te pedindo coisa,
Eu não sei não, quem aí já não começou a sentir um pouco mais de irritabilidade agora nesses dias que começaram a esquentar? Assim, vem demanda do trabalho, você já fica um pouco mais ríspida, o marido pede uma coisa, você já quer matar seu marido, os negócios assim. O filho pede, você fala, o que que é, criança? Não me enche o saco. Porque é natural, o calor faz isso com a gente, irrita um pouco mais, deixa a gente um pouco mais inflamada. Então a gente tem que usar sobre essas outras coisas que estão ao nosso redor para conseguir pacificar um pouco essa forma irritada, arretada de existir no mundo. Quem está mais num clima que o ano inteiro é assim, as pessoas ficam mais arretadas ou irritadas. Então, é uma coisa do conhecimento popular aí que eu acho sempre maravilhoso de lembrar, para ver como a dinâmica muda mesmo, tá bom? Então, ó, já falei sobre alimentação, já falei sobre exposição ao sol, já falei sobre o consumo de bebida alcoólica. Vou falar um pouquinho aqui sobre a questão dos exercícios no verão. É natural que a gente queira dar uma turbinada aí, porque o verão chegou, quer bumbum na nuca, não fez nada o ano inteiro e quer tirar o atraso agora. Maravilhoso? Sim. Adequado? Não. Tá bom, tá bom. Adequado não é. Então, quando a gente intensifica muito o exercício físico durante o verão, principalmente nos períodos mais quentes do dia, a gente está intensificando isso também. Então, atividade física sempre moderada. O Ayurveda diz que qual é qual que é a medida, né? Qual é a medida do esforço? É quando a gente começa a transpirar aqui pelo topo da cabeça, quando a gente começa a ficar ofegante e quando a gente começa a sentir um calor exagerado, exacerbado no corpo. É isso que a gente, como sociedade moderna, hoje identifica como esforço físico? Não. Muitas pessoas veem que sentem que se não chegarem à exaustão máxima, atividade máxima física, não valeu o exercício. Eu vou trazer aqui esse convite para olhar com um pouco mais de gentileza a atividade física, principalmente agora, nos dias de calor extremo. Então, podendo escolher, faz atividade física no comecinho da manhã ou no finalzinho da noite, e sempre de uma forma muito gentil com o corpo. Lembra, verão é atividade é a estação do repouso. O corpo precisa descansar no verão. Talvez de todas as estações, mais do que o inverno, mais do que a primavera, mais do que o outono, é no verão que a gente deve repousar. Então, quer fazer atividade física? É super saudável fazer o ano inteiro. Mas cuidado com o horário e com a intensidade, tá bom? Então, não se esforça demais agora, nesse verão, para conseguir, muito provavelmente não vai conseguir achar um resultado assim de transformação de corpo agora no verão. Então sejam muito muito gentis com vocês, tá bom? Temperatura da água. Sempre que possível, usar água fresca. Então, tanto para o banho, né, diminuir a temperatura, isso eu acho que é uma coisa natural que a gente já faz. Mas também o consumo de bebidas, também consumir bebidas mais geladas. Eu adoro um cafezinho preto e eu tomo também café durante o verão, mas também cuidar para não combinar o consumo do café no horário mais quente do dia. Então, se quer tomar um cafezinho, toma logo nos primeiros horários da manhã. O café também tem esse potencial acidificante do nosso corpo. Então, é muito importante que vocês tenham em mente, vou consumir meu cafezinho preto, consome também no horário adequado para não desequilibrar o corpo. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Dormir, gente, dormir depois do almoço, descansar um pouquinho à tarde, é muito bem-vindo no verão. Apesar do Ayurveda dizer que não é muito bom a gente dormir durante o dia, a menos que você seja uma pessoa gestante, uma pessoa puérpera, uma criança, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa doente, são as 5 condições que é recomendado o sono, segundo o Ayurveda. Eu diria que no verão, pelo potencial adoecedor que ele tem do nosso corpo, se não tem repouso, eu diria que é bom ter uma sonequinha, tá? Então, assim, preferencialmente, eu diria que antes do almoço, então vamos supor, se você almoça por volta de 1 da tarde, se você conseguir tirar uma sonequinha entre meio-dia e uma, é muito bom. Ou depois do almoço, depois da digestão. Dormir logo depois que você comeu vai dificultar um pouco a digestão. Então, um soninho assim, umas 4 da tarde, 5 da tarde, pode ser muito bom para revigorar o corpo, tá bom? Quanto? 3 horas de sono? Não, gente, meia hora, 40 minutos, isso já é o adequado para você voltar bem restabelecida. Hidrata o corpo antes da soneca, depois da soneca também, tá bom? De manter o corpo bem hidratado, porque você vai ver que vai realmente, assim, ser um reativador. Então, para quem quer muito curtir o verão e tal, e fala, putz, dormir é uma perda de tempo, não é, tá bom? Nesse caso, eu recomendo uma sonequinha breve, sempre com o estômago não muito cheio, para conseguir fazer essa restauração do corpo. E a mesma coisa também é tentar não dormir muito tarde, porque quando a gente dorme muito tarde, provavelmente a gente vai acordar muito tarde. E aí, quem conhece o reloginho da Ayurveda já sabe que acordar depois das 6 da manhã, você já entra num flow meio errado de horário aí. Então, a gente pode aproveitar que o dia está começando mais cedo e também é um dia muito longo, né? Então, assim, os dias estão começando por volta de 5h30 da manhã e estão terminando por volta de 6, 7 da tarde, depende também, porque o Brasil é um país muito grande, nos lugares mais ao norte do país, assim, os dias são muito, muito longos. Então, quanto mais a gente puder viver o dia fora do calor, então, entre 6 e 10 da manhã, e o dia também
depois do calor, entre 6 da manhã e 10 da noite, é o melhor. Então, eu digo que essa época do ano é a melhor época para a gente conseguir regular o relógio biológico, acordando junto com o sol, já que não dá aquela preguicinha, né, do frio, e dormindo quando o sol vai se pôr também. Então, isso é muito bom para a nossa saúde. E aí que eu falo que fazer a soneca antes do almoço pode ser adequado, porque quem está acordando 5 e pouco da manhã, perto do meio-dia já tem um pouquinho de sono, um pouquinho de cansaço, um pouquinho de fadiga, porque já viveu muito, já viveu 6 horas daí, né? E aí você repousa 30 minutos, e aí você volta para mais 6, 8 horas do dia com mais disposição. Por isso que eu digo que esse horário da sonequinha, assim, perto do meio-dia, com o estômago vazio, é o melhor horário que vocês têm para fazer e manter a saúde. Então, regular o horário do sono, além da soneca, regular o horário do sono também do período de dormida e acordada é a melhor coisa que vocês têm, e o verão é excelente para isso. Lembrando de novo que verão é época de repouso, a gente deve dar condição do nosso corpo repousar e restabelecer, tá bom? Vamos falar aqui também sobre a parte de roupas. Como eu disse, é uma coisa bem natural. Muitas pessoas vão usar as roupas de fibra natural, então linho, algodão, e isso é perfeito para essa época do ano, porque é assim que o nosso corpo transpira. Tem gente que tem muita dificuldade do suor mesmo, né? O cheiro do corpo fica muito mais ácido, então é uma coisa que a gente deve cuidar, e a alimentação tem tudo a ver com o aroma, né? O cheiro que fica o nosso suor. Só que também o tipo da roupa vai permitir que o corpo transpire mais ou menos. Tá? Então é super importante aí que vocês observem os tecidos, quanto mais naturais, melhores. E tecido de roupa sintética também, além de abafar o calor, não permitindo que o corpo transpire, ele vai dar esse odor um pouco mais forte, porque a fibra sintética, junto com o nosso suor, fica aquele cheirinho, né, bem desagradável. Então, para quem já tem um pouco mais de transpiração no corpo, evitar o uso de roupa sintética é muito bom. Evitar também o consumo de refeições pesadas à noite, a gente já falou sobre o que comer, mas o horário da noite também é um horário de repouso. Então, eu diria assim, que para ter uma rotina adequada agora no verão dormir cedo, por volta de 10 da noite, assim, acordar cedo por volta de 6 da manhã, e para dormir às 10, a gente deve ter feito uma digestão de pelo menos 4 horas. Então, adequadamente, assim, o adequado é a gente conseguir jantar por volta de 6, fazer a última refeição às 6 da tarde, tá bom? Então, evitar a refeição pesada, muito rica em proteína, muito rica em molho, depois das 6 da tarde é o que eu recomendo. Não usar aparelhos eletrônicos depois desse horário para dar condição também, então, quando o sol se pôs, é quando o nosso corpo vai conseguindo assimilar e entender tudo o que aconteceu ao longo do dia, e aos primeiros sinais de sono, realmente poder descansar e repousar. O quarto, né, o lugar onde a gente vai dormir, ele deve ter um cuidado especial, porque é muito desagradável dormir no calor, né? A gente sente muito mal-estar, assim, o sono fica mais agitado, a gente também, às vezes, acorda mais vezes durante a noite. Então, preparar com carinho o seu ambiente de sono é uma coisa muito boa que deve ser feita também, tá bom? Amei. Já amei. Então, podendo ter o ar-condicionado ligado, um lençolzinho bem fresquinho, uma roupinha também, uma camisolinha, uma camisete bem fresquinha, é super importante. Consiga observar também essa questão do ambiente que a gente está inserida, e não só o ambiente do sono, né? Mas todos os ambientes que a gente vai se inserir durante o verão. Então, observa se as janelas estão abertas, se o clima está ventilado, podendo fazer corrente de vento, deixando porta e janela aberta, né? Nas duas extremidades, para quem não tem um ar-condicionado. Ligar também ventilador, enfim. E aí agora eu vou entrar no que a gente pode fazer para diminuir um pouco a sensação exagerada do calor, porque também tem a parte do que deve ser feito, né? Eu falei aqui sobre as roupas, já falei um pouco sobre a alimentação, e sempre o que a gente diz para não fazer, o contrário, provavelmente é o que deve ser feito. Mas eu vou trazer aqui também essa visão um pouco mais do Ayurveda e um pouco mais terapêutica mesmo, de coisas efetivas que a gente consegue fazer para conseguir melhorar a temperatura corporal. A gente sabe, né, que mulheres mais próximas, assim, vou fazer 40 anos, então mulheres mais próximas dessa idade, né, ou mulheres que já estão na menopausa, perimenopausa, a gente começa a sentir um pouco mais de calor do que sentia antigamente. Eu amava tomar sol, eu, assim, era apaixonada, eu ficava torrando no sol o verão inteiro. E agora, a minha tolerância para o calor, para a exposição ao sol, diminuiu. Claro que eu acho que vem um lado de consciência, né, de não querer me expor tanto ao sol, por questões da minha pele. Tem a questão de disponibilidade também, porque hoje eu, com uma filha pequena, eu não consigo ficar lá tomando sol à vontade, porque o tempo todo eu sou demandada. Mas eu acho que tem uma questão do meu organismo mesmo, que está menos tolerante à temperatura, ao calor. E isso é um reflexo mesmo. Então, para as mulheres que estão aqui me assistindo, eu sei que a maioria do público é, assim, 99% feminino, e de uma faixa etária já acima de 30 anos, e que não, se não for você, que seja a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, eu acho que é muito bom a gente compartilhar isso. O verão, ele traz alguns desconfortos físicos, para além do que a gente sente, né, fisicamente.
A Cris está falando aqui que ela entrou agora na menopausa, que ela adora o calor, mas os calorões são terríveis. Então, Cris, ó, para você especialmente, tá bom? Essas recomendações aqui. Que além do desconforto que a gente sente muito físico, também tem a questão de se compreender nesse novo ambiente, né? O corpo tá diferente, esteticamente o corpo também tá diferente. E uma coisa que eu batalho muito aqui é para a gente se sentir muito confortável na pele que habitamos, né? Porque o que acontece agora muito nessa época do verão é que muitas mulheres sentem a autoestima despencar. Então, coloca um biquíni e já pensa, ah, eu não tô me sentindo bem com essa roupa, eu não tô me sentindo bem de biquíni. Eu conheço até mulheres que deixam de estar em lugares porque não estão se sentindo bem esteticamente com o corpo, porque tá com uma celulite a mais, uma gordurinha aqui a mais e tal. E isso é muito triste, porque a gente acaba se aprisionando dentro do nosso próprio corpo, que o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, que é o que permite a gente estar aqui na vida, né? Só pelo fato dele habitar a nossa alma, habitar o nosso espírito, ser nossa expressão de Deus no mundo, só por isso a gente já deveria honrar esse corpo que a gente tá. Claro que podendo melhorar, melhora. Faz atividade física, se alimenta adequadamente, tem uma rotina que te traga para isso. Mas lembrar que mais do que, né, ter um corpo de verão, tem até um meme que eu adoro, que é como ter um corpo de verão. Tem um corpo, põe um maiô e vai para a praia. Isso é um corpo de verão, né? A gente conseguir celebrar também a nossa existência, o nosso corpo, sem ficar se auto-julgando, sem ficar também se comparando com outras pessoas. Então, eu quero trazer muito Ah, claro, claro. esse acolhimento aqui para nosso para nossa existência, porque é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente chega no verão, já vê uma hoje em dia eu acho que menos até, assim, revista Boa Forma na banca e a gente vai se sentindo, nossa, se sentindo péssima, né? Não dá coragem de colocar um biquíni e ir até a praia. Para além, né, do que a gente, como a gente vê e como a gente se sente, eu vou trazer alguns aspectos também do corpo físico que se ressente muito no calor. Então, para os calorões, Cris, que você falou, é muito importante a gente dar vazão à temperatura do corpo. Então, o nosso corpo ele sempre vai eliminar calor através das extremidades, das mãos, do topo da cabeça e dos pés. Então, terapias que são muito boas para a diminuição do calor são as terapias que a gente vai conseguir, de fato, arrefecer um pouco esse calor. O que vai ser bom, então? Molhar sempre o topo da cabeça, aqui. Ah, molhar o cabelo, dar um mergulho no mar? Não necessariamente, né? Um mergulho na piscina, entrar no chuveiro de cabeça, tudo. Não necessariamente. A gente pode molhar aqui, ó. Eu já tô com o cabelo bem riscadinho aqui. O topo da cabeça com água gelada. Então, você pode colocar assim, ó, uma pedrinha de gelo, colocar num paninho limpo e deixar ele aqui no topinho da cabeça. Isso já vai melhorar demais a temperatura, o calor excessivo no corpo. Outra coisa que pode ser muito boa, escalda-pés de água fria. Geralmente a gente faz escalda-pés para relaxar o corpo, né? Então o escalda-pés ele fica muito evidente nas épocas de frio, que a gente vai fazer um escalda-pés de água morna, colocar uma lavanda e tal, tal, tal. Você pode fazer um preparado de escalda-pés com água em temperatura ambiente e jogar uma forminha de gelo dentro. Aí, para quem tem óleo essencial, aromaterapia de coisas frescas, então, todos os cítricos, hortelã-pimenta, todas essas coisas que são mais frescas, assim, você pode colocar 2 gotinhas no seu escaldapés e isso vai melhorar demais a sensação de frescor no corpo. Além disso, molhar as mãos, estar com as mãos, né, com temperatura mais fresca, então, também, né, evitar ficar muito com as mãos, extremidades expostas ao calor. E sempre que possível, cobrir essa parte para evitar que o sol venha. Então, usar chapéu, usar boné, não só pelo fator de proteção da face, que a gente fala muito sobre isso, né, como prevenção, mas também como forma de conseguir amenizar o calor e a temperatura. Lembrando que boné, chapéu, segue a mesma lógica da roupa, tá? Evitar usar tecido sintético. Então, tem muita roupa de esporte sintética, busca sempre coisa que permita o corpo transpirar naturalmente, tá bom? Bebidas, né? Como eu falei, as bebidas frescas, então sucos de fruta são muito bem-vindos, vitaminas, batidas, suco de melancia, frutas da estação, água de coco, que é assim o bálsamo que a gente tem aqui no Brasil e é uma coisa maravilhosa, realmente uma medicina, a água de coco no verão. Então, consumir bastante, observar continuamente a hidratação do corpo, não vacilem no consumo de água. Inclusive, vou tomar uma agulha aqui. Manter o corpo super bem hidratado o dia todo, não só quando tem sede. Quando a gente observa sinais de sede, que significa que o corpo já está desidratado, já está num processo de desidratação. Então, é muito importante que fique muito atenta ao consumo de bebida, de bebidas que sejam hidratantes e cuidar com bebidas que não sejam hidratantes, porque tem algumas bebidas que têm algum fator diurético, que é o caso do chá preto, do café pretinho também, do álcool. Então, as bebidas diuréticas, elas vão causar desidratação do corpo. Então, é importante que vocês hidratem e não desidratem.
tá bom? Além disso, deixa eu ver o que mais aqui, que eu não quero me esquecer de mais nada. Ah, uma coisa aqui que eu coloquei que é uma dica super boa também é o consumo de uso de lenços umedecidos. Não precisa ser aquele lencinho de bebê, mas sempre ter uma toalhinha molhada perto de você. Então, não podendo tomar uma ducha, né? E aí o banho pode entrar como terapia. No verão você pode tomar quantos banhos você quiser e tiver disponibilidade, sempre observando também o desperdício de água, né? Mas assim, uma ducha de 1 minutinho, assim, só para refrescar o corpo, pode tomar quantas quiser. Mas não podendo, ter sempre uma toalhinha molhada, assim, para passar no corpo, aqui no pescoço, na região da cabeça. É uma coisa muito boa também para diminuir esse calor excessivo. Tem alguma coisa aqui dessas que eu falei, Cris, que você não fazia e vai começar a fazer? Me conta, tá? Posso falar? Pode, querida, claro. Não, eu ia até escrever aqui essas coisas que você falou, né, que é acho que é da Ayurveda, né, eu realmente não conhecia, né, e realmente a parte da cabeça é onde eu sinto mais calorão, e dá um suor, até um suor, assim, né, então achei muito interessante, escalda-pés, né, com água gelada, nunca imaginei, então realmente eu vou fazer. E também foi muito bom ouvir sobre a autoestima, que realmente eu engordei muito, 1 ano aí que eu tava na pré-menopausa, entrei na menopausa, eu sempre fui gordinha, mas aí eu dei um salto no peso. E é complicado, é difícil. Mas é como você disse, né? O corpo eu também, é que a gente esquece, né? Mas é um lugar sagrado, né? É, é isso mesmo. E todo mundo gostaria, a gente gostaria de se congelar com a nosso melhor corpo, nossa melhor idade, que muito provavelmente quando a gente estava vivendo isso, a gente não enxergava dessa forma, né? Porque às vezes a gente olha uma foto assim de um tempo atrás e fala, nossa, eu tava tão bem, eu tava ótima, eu tava com o corpo que eu queria, meu cabelo tava maravilhoso. E naquela época eu não me achava isso que eu tô vendo agora, né? Então, é buscar esse senso de acolhimento, assim, gentileza e justiça com nós mesmos, porque se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não se valorizar, é muito difícil que isso venha do outro. Ou se a gente esperar que isso venha do outro o tempo todo, a gente está entregando a nossa condição de ser feliz, de aceitação, na mão de alguém que pode simplesmente não aceitar, ou porque não está nem aí, porque não está vendo, porque a gente não é tão importante assim para ninguém, e isso é uma verdade muito dura, ou é porque a pessoa não está prestando atenção, está desligada, está fazendo as coisas, sabe? Então, assim, e na real mesmo, o que que tem, né? Se a gente começar a normalizar os corpos, as nossas celulites, as nossas gordurinhas, as mulheres reais, por isso que eu falo assim, o Rotina Real é sobre gente de verdade, é sobre quem é você, sabe? Não é sobre a blogueira, sobre a milionária, a pessoa que está tendo condição de viver uma vida com personal, com tratamento estético, com massagem, com 1 milhão de procedimentos. Não, cara, a maior parte das pessoas não tem condição e a maior parte das pessoas não vai poder fazer isso. E é justo que a maior parte das pessoas não vivam uma vida feliz e saudável porque não tem essa condição. Eu não acho. É por isso que eu sirvo, é por isso que eu trago esse meu serviço, sabe? Desse lugar do meu coração, de evitar que as pessoas e as mulheres sofram porque não estão dentro de um padrão estético, visual, de idade inalcançável. É impossível a gente barrar o tempo. É impossível a gente ter para sempre um corpo e um- uma barriga de 30 anos de idade. É impossível a gente voltar no tempo. E a gente deve honrar quem a gente é hoje, quem a gente está sendo. A pessoa que pode levar alegria, vida, uma mensagem boa para alguém, um carinho. Que a gente pode ser feliz no nosso corpo, com a nossa realidade, com a vida que a gente tem, com os nossos BOs também, com tudo que a gente tem às vezes para resolver no dia a dia. Então é muito importante ter esse olhar gentil. E nessa estação que nós estamos naturalmente mais expostas, isso fica um pouco mais fragilizado, assim, né? Isso também fica mais exposto a esse sentimento. Então, quero muito que vocês sejam capazes, assim, de celebrar e viver esse verão na sua integridade, assim, do jeito como você tá hoje, né? E vive hoje. Que bom que isso tá funcionando para você, Cris. Outras coisinhas que podem ser boas também. Então, eu vou trazer agora aqui um catadão, tá bom? Chá de hortelã geladinho, pode ser muito bom. Pulverizar água de rosas geladinha. Inclusive, gente, tem uma parceira minha, a Jaque da Estera, ela tem uma água de rosas muito boa, que ela vem num borrifadorzinho. Eu deixo o meu na geladeira, e aí eu tô com muito calor, assim, eu espirro. E eu não sei quem teve a oportunidade já de experimentar água de rosas. Ela, além de dar muito frescor, né, então ela tem um cheirinho perfeito. Então é muito bom borrifar água de rosas, tá? Depois eu até vou compartilhar no meu Instagram lá, depois para vocês verem os produtos da Estera, e essa água de rosas da Estera realmente é perfeita. Fazer máscara de pepino é o auge para mim, assim. Às vezes eu faço aqui em casa, minha filha.
E é o auge do spa, né? Então, colocar o pepino nos olhos, fazer uma máscara simplesinha assim de pepino, que é basicamente você bater o pepino, né, no liquidificador com um pouquinho de água e passar no rosto. Isso não só para a pele do rosto, mas para o corpo inteiro, inclusive para queimadura e tal. É muito bom. Quem tiver queimadura grave, eu espero que ninguém tenha aqui, fazer um preparado de bater o pepino com um pouquinho de pasta d'água, passa sobre a parte lesionada, vocês vão ver assim que é um bálsamo, tá bom? Para proteção do corpo e hidratação também, pode usar o óleo de coco, mas é importante que o óleo de coco, você não vá para o sol com o óleo de coco na pele, tá bom? Então, o óleo de coco, ele tem um efeito pós-solar. Então, tomou sol, tomou banho, passa o óleo de coco um pouquinho na pele, pode tirar o excesso também desse óleo de coco, dando uma última chuveirada, seca a pele assim, ó, dando umas batidinhas leves, e não vai para o sol com óleo de coco na pele, tá bom? Porque o óleo de coco, ele vai fritar a sua pele. Protetor solar, gente, é super importante, então evitem usar bronzeadores e óleos na pele para não torrar, tá bom? Falar de novo da roupa de algodão, ou linho, ou tecidos naturais, super importante que vocês usem também tecidos bastante leves. E vou deixar aqui como última recomendação, fazer caminhadas noturnas, tá bom? A brisa da noite ela é muito boa e é o momento que a gente tem de conseguir acalmar a mente e observar o que foi, né? De aterrar aquele dia de calor, um dia de atividade, um dia para fora. Então, se você puder, tiver a oportunidade de morar num lugar que permita você, eu sei que aqui, ó, estamos em três, eu não sei a Cris, mas estamos em três aqui que moramos em condomínio, então sair para caminhar à noite, conversar com as pessoas, sair um pouco das telas, sentir essa brisa da noite também é muito boa para o corpo ir acalmando, ir assimilando o dia, ir se pacificando, e aí sim entrar naquele estado de repouso do nosso ambiente que já foi preparado, das roupas de cama que estão sempre trocadas, limpas e num tecido que permita, né, a gente transpirar. Quem tiver ar-condicionado pode preparar o ambiente um pouquinho antes, quem tiver ventilador pode também ligar antes, tudo para preparar o nosso corpo para o descanso, né? Porque só depois de uma noite de descanso que a gente consegue viver um dia bom. Por isso que eu falo que o sono, assim, para mim é um dos principais pilares de saúde, porque se a gente dormir mal, o dia seguinte vai ser capenga. Então tenham sempre muito cuidado assim com essa rotina do sono. Quem tem o hábito de consumir álcool, parar de consumir álcool depois das 17 horas para permitir que o corpo também descanse, tá bom? Evitar ficar acordado de madrugada, que às vezes o calor da noite também chama a gente a ficar acordado de madrugada. Então, aqui é o que eu disse, né? Tentar, quanto mais dentro dessa rotina do dia, quanto mais dentro do ciclo da natureza a gente tiver, melhor é, tá bom? Então, basicamente, aqui, esse é o conteúdo do encontro de hoje. Se alguém tiver dúvidas, pode fazer agora. Isabela, obrigada por você estar aqui comigo, viu? Oiê, tô bem aqui. Tô na rua resolvendo. Bom dia, meninas. Mil coisas, mas tô aqui captando tudo. Obrigada, amor, por você estar aqui comigo. Quero aproveitar para agradecer por tudo que você vem trazendo aí para minha vida, viu? Oi, linda, pode falar. Oi, Bela. Como você está? Muito Que bem, bom, você, meu amor. querida. Obrigada, viu, por você estar comigo também. A gente está passando um processo muito intenso. Isabela está comigo no Rotina Real de 3 meses. Então, a gente está vivendo muitas coisas maravilhosas juntas. E é muito bom adentrar um universo que é uma mulher, assim, como você e todas que passaram comigo. A Cleia teve comigo também. Falta só o último encontro do Rotina Real de 3 meses. Agora a Cris está com a gente aqui no Rotina Real 30. E eu fico muito feliz, assim, de poder compartilhar esse conhecimento que transformou a minha vida, transformou a minha vida. A hora que eu vi o resultado dessa transformação, eu pensei, cara, eu preciso dividir isso com outras mulheres também. Então, tá com vocês hoje é um presente. Tá com vocês nessa live de verão é maravilhoso. Realmente, assim, eu só posso desejar um verão incrível, solar, cheio de boas energias. Aproveitem muito para captar as boas energias do sol, também tomando todos esses cuidados que eu trouxe aqui. E dizer que o verão é um grande aliado da nossa saúde, se a gente souber vivê-lo de maneira adequada. Então, essa live assim, veio com temas meio evita o que você deve fazer e tal, mas é o quê? Para a gente poder aproveitar todas as maravilhas do verão, tudo que o verão tem para nos oferecer. E eu espero do fundo do meu coração que vocês que estão aqui ao vivo comigo, vocês que estão assistindo também gravado, possam aproveitar e vão me contando, tá bom? O que vocês estão fazendo, vai compartilhando, fez um escaldapé de água gelada, marca lá no Instagram, comeu uma comidinha, lembrou de mim, me marca, gente, vocês não têm ideia, quando vocês me marcam, quantas pessoas são transformadas também. Então, é um pedido que eu vou fazer aqui nesse encontro de verão, para vocês, sempre que fizerem alguma coisa, lembrarem de mim, me marca lá, porque é a oportunidade que eu tenho de furar minha bolha, de outras pessoas que não me conhecem ainda conhecerem e serem beneficiadas também com esse conhecimento que não é nada para mim, é tudo a serviço do nosso bem-estar e da nossa saúde, tá bom, meus amores? Então é isso, muito obrigada para quem esteve, para quem estará, e um ótimo verão maravilhoso ensolarado para vocês. Beijos!
Beijos, minha linda. Obrigada, viu? Foi excelente como